Pare absolutamente tudo o que está a fazer neste exato momento. Desconecte-se das distrações ao seu redor, respire fundo e responda com total honestidade a si mesmo. Quantas vezes, apenas no dia de hoje, a sua mente foi assaltada pelo pensamento: não tenho dinheiro para isto? Ou, talvez de forma ainda mais sutil e perigosa: isto não é para o meu bico, não é para pessoas como eu? Se a resposta honesta for mais de uma vez, preste muita atenção. Você está, voluntariamente, a nutrir e a robustecer os exatos hábitos mentais que o mantêm acorrentado à escassez e à estagnação financeira. Permita-me partilhar uma história real. Conheci de perto dois indivíduos que começaram as suas jornadas exatamente do mesmo ponto de partida. Entraram na mesma empresa, ocuparam o mesmo cargo, desempenharam as mesmas funções e auferiam rigorosamente o mesmo salário, na mesma época. Hoje, decorridos 10 anos, a realidade de ambos é drasticamente oposta. Um deles transformou-se num investidor de sucesso, um verdadeiro milionário, enquanto o outro permanece no mesmo lugar, desgastado, queixando-se diariamente de que a vida é injusta e de que o dinheiro nunca chega para nada. Qual foi o fator real de diferenciação entre estes dois percursos? Não foi a sorte biológica, não foram heranças familiares camufladas e não foram cunhãs ou oportunidades caídas do céu. A linha divisória foi, única e exclusivamente, o conjunto de hábitos mentais que cada um decidiu cultivar, hora a hora, dia após dia. Se deseja compreender a razão profunda pela qual uma minoria próspera de forma exponencial enquanto a maioria permanece estagnada na mediocridade, mesmo quando ambas começam com as mesmas cartas na mão, você precisa de desvendar os códigos que separam a mentalidade de abundância da mentalidade de escassez. E é precisamente essa engenharia mental que vamos desconstruir detalhadamente ao longo dos próximos minutos. Muitas pessoas partem da premissa errada de que a pobreza é um problema meramente financeiro, uma simples ausência de dígitos na conta bancária. A verdade nua e crua é que a pobreza é um estado de espírito. Ela nasce, cresce e solidifica-se através de padrões cognitivos que sabotam o sucesso de dentro para fora, muito antes de se refletirem no mundo exterior. Não é a crise econômica global, não é a incompetência do governo, não é a sua árvore genealógica e muito menos o pedaço de papel que chama de diploma que vão ditar o seu porvir. O que define a sua realidade é a arquitetura invisível do seu pensamento, a forma como processa a informação, a velocidade com que toma decisões e a firmeza com que age perante as contrariedades cotidianas. A riqueza nunca começou e nunca começará no bolso de ninguém, ela tem a sua gênese na mente. Cada pequeno pensamento repetido diariamente atua como um tijolo que constrói o seu palácio ou como uma picareta que destrói o amanhã que deseja viver. Se a sua realidade financeira atual é de sufoco e dificuldade, compreenda isto de uma vez por todas. Não é porque nasceu com o selo do fracasso na testa, mas sim porque ainda não reuniu a coragem necessária para quebrar os padrões comportamentais que limitam o seu raio de ação. A excelente notícia é que o livre-arbítrio joga a seu favor. Nunca, em circunstância alguma, é tarde demais para mudar o rumo da sua história. Uma única decisão firme, tomada com convicção visceral, tem o poder absoluto de inverter o tabuleiro do jogo. A autodisciplina inabalável, o compromisso com o aprendizado contínuo e a execução focada são forças capazes de esmagar qualquer ciclo geracional de escassez. O sucesso duradouro não é fruto do acaso ou da sorte. É a consequência matemática e inevitável de aplicar os hábitos certos, com uma persistência obstinada. Napoleon Hill, na sua obra-prima imortal Pense e Fique Rico, sintetizou esta verdade numa máxima que ecoa através das décadas. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Compreenda que não é a volumetria do seu ordenado atual que vai determinar a sua prosperidade a longo prazo, mas sim a inteligência e a postura com que gere cada cêntimo que passa pelas suas mãos. O dinheiro possui uma propriedade puramente amplificadora. Ele não altera a essência de quem você é, apenas expande o que já existe no seu âmago. Se der recursos a uma pessoa desorganizada e mentalmente caótica, ela usará esse capital para amplificar a desordem e acelerar a sua própria ruína. Por outro lado, se der recursos a um indivíduo disciplinado e estratégico, ele multiplicará a prosperidade ao seu redor. A filosofia estoica e os grandes pensadores da humanidade ensinam-nos que a verdadeira liberdade, aquela que nenhuma crise pode retirar, nasce no momento exato em que aprendemos a dominar os nossos impulsos primitivos, a enxergar a realidade sem os filtros do autoengano e a tomar decisões com base na razão e na visão de futuro. Hoje, vamos expor os 8 hábitos ocultos que funcionam como âncoras, arrastando as pessoas para a pobreza, e aprender as estratégias práticas para os extirpar definitivamente da sua rotina.
Se este diagnóstico inicial já está a provocar um desconforto construtivo em si, posicione-se agora mesmo e escreva nos comentários: hoje eu escolho prosperar. Lembre-se de que qualquer processo de metamorfose começa com um ato de decisão consciente. A sua viragem começa agora. Mas antes de avançarmos para o primeiro hábito, deixe o seu gosto e subscreva o canal para garantir que este conhecimento continua a impactar vidas. Vamos aos factos. Hábito 1: gastar mais do que ganha, a ilusão do status. Este é, sem sombra de dúvida, o mecanismo de sabotagem financeira mais generalizado e devastador da sociedade moderna. O grande perigo deste hábito reside na sua natureza furtiva. Na maioria das vezes, você repete-o sem se dar conta da gravidade do que está a fazer. O ciclo é sempre o mesmo. O dinheiro fruto do seu trabalho entra na conta bancária, numa questão de horas ou dias, já tem um destino previamente traçado que não lhe pertence. São as parcelas infindáveis de bens de consumo de rápida desvalorização, as faturas astronômicas do cartão de crédito e as compras por impulso feitas para preencher vazios emocionais ou para projetar uma imagem de sucesso que não condiz com a realidade. O resultado inevitável desta conduta é uma vida vivida perpetuamente na corda bamba. Você passa os meses no limite do orçamento, com zero capacidade de poupança, completamente desprovido de uma reserva de emergência, consequentemente, vulnerável e à mercê de qualquer imprevisto, seja uma questão de saúde, uma avaria no carro ou a perda do emprego. Napoleão Hill explica que o nosso subconsciente funciona como um solo fértil que absorve e executa tudo aquilo que repetimos com intensidade emocional. Quando gasta dinheiro sem critérios, movido pelo imediatismo, está a enviar um sinal claro ao seu cérebro de que a escassez é a sua realidade natural. Esta postura é alimentada por crenças limitadoras profundas, tais como o dinheiro é uma energia suja, nunca serei rico ou quem acumula riqueza é desonesto. Estas convicções operam como uma prisão invisível de alta segurança. Para quebrar esta corrente, precisa de substituir a ignorância pela clareza absoluta. Durante os próximos 30 dias, assuma o compromisso inegociável de registrar cada tostão que sai da sua carteira. Do café expresso na esquina ao pagamento do imposto mais alto, tudo deve constar na sua folha de balanço. Ao fazer isto, começará a detectar padrões comportamentais alarmantes. Perceberá que uma fatia substancial dos seus rendimentos é drenada por despesas supérfluas que não acrescentam valor real à sua existência. Pense na sua vida como um arquiteto pensa numa grande obra. Cada cêntimo desperdiçado em caprichos imediatos representa um tijolo de alta qualidade retirado da fundação do seu futuro edifício. Desenvolva a maturidade de adiar a gratificação instantânea em prol de uma segurança futura. Guardar uma percentagem do que ganha, por mais modesta que pareça inicialmente, é o primeiro passo para a autogestão. Dominar as suas finanças é, fundamentalmente, dominar-se a si próprio. Hábito 2. Pensar pequeno, o medo disfarçado de prudência. O que significa, na sua essência, o ato de pensar pequeno? É crucial perceber que o pensamento medíocre nada mais é do que o medo crônico do fracasso elegantemente disfarçado de virtude, de prudência ou de pés assentes na terra. Quando adota esta postura, você passa o tempo a autoconvencer-se através de narrativas anestesiantes como: bem, a minha situação não está assim tão má, há quem esteja pior ou cargos de liderança e grandes investimentos não são para mim, prefiro a minha estabilidade. Ao fazer isto, está a passar uma rase rasurada sobre os seus maiores talentos, limitando o seu horizonte existencial àquilo que o seu contexto atual permite visualizar. Como Hill bem apontou, a mente humana possui uma capacidade quase magnética de moldar a realidade física. Se aceita e valida a existência de tetos e limites intransponíveis para sua carreira ou para suas finanças, o seu comportamento ajustar-se-á automaticamente para operar estritamente dentro dessa zona de conforto confinada. Imagine, por exemplo, a psicologia de um jovem que cresceu a ver o pai rendido aos vícios, à inércia e à escassez. Se ele internalizar a ideia de que o seu código genético ou a sua árvore genealógica determinam o seu destino, ele passará a vida a pensar pequeno, aceitando as migalhas que a vida lhe atirar. No entanto, o milagre da mente humana reside no facto de que podemos romper este determinismo através do poder da imaginação ativa. O seu desafio imediato é pegar numa folha de papel e redigir um objetivo de vida que seja tão audacioso que chegue a provocar um frio no estômago, algo que o retire completamente do eixo da previsibilidade. Napoleão Hill sugere que sintonize a sua mente com esse objetivo diariamente, visualizando-o com riqueza de detalhes e associando-lhe a carga emocional do sucesso já alcançado. Repita para si mesmo como um mantra de poder: eu possuo a capacidade e a resiliência necessárias para materializar grandes feitos.
Comece a filtrar os seus inputs, procure livros densos, mentores intelectuais e ideias que desafiem a sua perspectiva atual. Pensar em grande não tem absolutamente nada a ver com arrogância ou soberba. Trata-se de um ato de profundo respeito para com o potencial divino que traz dentro de si. A filosofia clássica já nos alertava para o facto de que rejeitar o desenvolvimento pessoal é optar deliberadamente por uma vida apequenada e inconsequente. Lembre-se, a sua realidade material expandir-se-á apenas até ao limite exato da sua coragem de imaginar. Hábito 3. Procrastinar o que importa, o ladrão silencioso do tempo. Depois de expandir a sua mente e ousar desenhar um destino maior, irá deparar-se com o teste de fogo da execução, e é aqui que reside o perigo do terceiro hábito, a procrastinação das tarefas críticas. A procrastinação é um predador extremamente perigoso porque opera em silêncio absoluto. Ela não se manifesta com estrondo ou sinais de aviso claros, ela simplesmente seduz a sua mente com a promessa confortável do amanhã eu trato disso com mais calma. E assim, de adiamento em adiamento, ela vai roubando dias inteiros, meses de planeamento e anos de potencial produtivo, deixando para trás um rastro de frustração crônica. Permita-me confrontá-lo com uma questão desconfortável. Quantas oportunidades de ouro já se dissiparam diante dos seus olhos ao longo da vida? Quantos projetos inovadores, ideias de negócio ou transições de carreira ficaram pelo caminho, não por falta de inteligência, talento ou competência técnica da sua parte, mas única e exclusivamente porque escolheu deixar para depois o primeiro passo? Este é o veneno lento que corrói as fundações de qualquer ambição legítima. Compreenda uma premissa fundamental. Ter pensamentos elevados e planos grandiosos desenhados no papel sem a contrapartida da execução imediata é apenas uma forma requintada de alucinação. É neste exato filtro que a esmagadora maioria das pessoas falha, e é precisamente aqui que reside a sua oportunidade de ouro para se destacar da massa amorfa. A procrastinação atua como um cancro que devora a sua autoconfiança, desintegra a sua disciplina pessoal e evapora o seu ativo mais escasso e valioso, o tempo. O hábito de dizer na próxima segunda-feira eu começo a dieta, o negócio ou a poupança é a assinatura de um pacto com o fracasso, pois esse amanhã idealizado nunca chega a materializar-se. O medo inconsciente de falhar ou de não ser perfeito veste a máscara da sensatez e da necessidade de mais planeamento, mantendo-o paralisado no mesmo lugar de sempre. Napoleão Hill desmistificou este cenário ao ensinar que a ação precede a motivação, e nunca o oposto. Se ficar sentado à espera que um alinhamento planetário perfeito ou um estado de espírito ultramotivado surjam para começar a trabalhar, passará a vida inteira na sala de espera da existência. O progresso real é filho do primeiro passo dado na penumbra, de forma imperfeita, mas com determinação implacável. Cada ação corajosa que executa, mesmo que sob o peso do medo, funciona como um voto de confiança que fortalece a sua musculatura mental. Pegue naquela tarefa crucial que anda a empurrar com a barriga há semanas e execute-a hoje. O preço psicológico e financeiro da inacção e da espera eterna é infinitamente mais elevado do que o preço do erro cometido na tentativa. Pare de mendigar por estados emocionais favoráveis e mexa-se. Como o filósofo Sêneca pontuou magistralmente, enquanto nos ocupamos a adiar, a vida vai passando à velocidade da luz. Tome uma decisão microestruturada hoje, organize a sua mesa de trabalho, envie aquele e-mail importante, inicie o esboço do projeto. Quem desenvolve a competência de decidir com rapidez e ajustar os detalhes durante a marcha avança no terreno. Quem exige garantias absolutas e cenários sem riscos está condenado à estagnação perpétua. Hábito 4. Viver sem objetivos claros, o barco sem leme. Vencer a inércia e colocar-se em movimento é um feito formidável, mas preste muita atenção a este detalhe técnico. Se o seu movimento não tiver uma bússola precisa, todo o seu suor e esforço serão transformados em desperdício de energia. Não basta simplesmente correr, é obrigatório saber exatamente em direção a que meta está a correr. Viver a vida sem objetivos definidos com clareza matemática é o equivalente a pilotar uma aeronave sem plano de voo. Qualquer vento cruzado retirará da rota, qualquer distração fútil passará a ter estatuto de prioridade e qualquer obstáculo perfeitamente contornável transformar-se-á numa desculpa legítima para abandonar a jornada. Se no hábito anterior internalizamos a urgência de que o tempo não perdoa aos indecisos, agora precisamos de compreender que apenas um propósito maior definido tem a força magnética necessária para converter a ação mecânica diária num vetor de crescimento contínuo rumo ao topo. Sem metas por escrito, você transforma-se num mero passageiro da vida, um barco sem leme que é jogado de um lado para o outro pelas ondas das circunstâncias exteriores e pelas agendas de terceiros.
Não importa o quão genial seja o seu intelecto ou o quão hercúlea seja a sua capacidade de trabalho, sem uma direção cardial, a sua energia vital será dispersada no ambiente até desaparecer. Napoleon Hill dedicou fatias inteiras da sua pesquisa para demonstrar que o estabelecimento de metas ultra-específicas, indexadas a prazos cronológicos rígidos e sustentadas por um forte porquê, possui a capacidade de alinhar os filtros de percepção do seu cérebro. Um desejo vago e amorfo como eu gostava de ter mais dinheiro ou quero ser bem-sucedido não possui qualquer utilidade prática para o subconsciente. Você precisa de ser cirúrgico. O meu objetivo inegociável é estruturar uma receita extra de X euros até ao dia 31 de dezembro deste ano. Fixe esse alvo principal no seu campo visual diário, sinta a antecipação fisiológica da sua conquista e force a sua mente a procurar soluções. Questione-se com honestidade todas as manhãs: qual é a grande meta que vai ditar as minhas ações ao longo deste ano? Qual é o micropasso estratégico que posso dar hoje para cimentar esse caminho? Um indivíduo que possui clareza de rumo desenvolve uma resiliência psicológica quase indestrutível. Na ausência desta clareza, você passará os seus dias num modo puramente reativo, apagando fogos operacionais e respondendo a crises alheias, sem nunca construir um patrimônio sólido ou uma carreira com fundações de betão. Hábito 5. Agir no desespero, a armadilha do pânico. Existe uma linha tênue e perigosa que separa a urgência estratégica do desespero cego. Ter metas claras e estar em movimento são condições necessárias, mas a energia que move a sua ação dita a qualidade do resultado. O erro crônico de uma vasta maioria de indivíduos é agir apenas sob o efeito de pressões extremas, quando o prazo já expirou, quando a conta bancária entrou no vermelho profundo ou quando o problema operacional escalou para uma crise de proporções catastróficas. Estas pessoas não operam com base na disciplina consciente, operam sob o chicote do desespero. Sejamos francos. Quantas decisões cruciais na sua vida foram tomadas sob o efeito da ansiedade galopante e do medo da perda? Quantos contratos ruinosos assinou ou quantos investimentos desastrosos fez simplesmente porque sentia que estava encurralado e sem opções? Napoleon Hill identificou nas suas análises comportamentais que o ser humano médio possui a tendência lamentável de guardar a sua força máxima apenas para os momentos de ruptura, ou seja, quando se encontra sem saída e contra a parede. É inegável que o medo do abismo tem o poder de fazer o homem saltar mais alto e operar milagres de última hora, mas gerir uma carreira ou uma vida financeira tendo o desespero como combustível principal é uma estratégia insustentável a longo prazo. Agir no desespero significa confundir correria e agitação com eficácia e produtividade. As escolhas feitas sob o influxo do pânico cobram um preço altíssimo, tanto ao nível do seu patrimônio líquido como da sua saúde mental e estabilidade emocional. Hill ensina que a verdadeira clareza mental e as grandes visões de negócio são frutos de uma mente em estado de fé aplicada, um estado de serenidade focada e convicção técnica, e nunca do ruído caótico do pânico sistêmico. Imagine o salto quântico na sua realidade se decidisse voluntariamente emular essa urgência do desespero, mas canalizando-a sob a forma de uma pressão estratégica diária e planeada. Em vez de esperar que a água chegue ao pescoço para começar a nadar com fúria, passe a agir hoje com a seriedade e o foco de quem sabe que o seu futuro financeiro depende criticamente de cada microdecisão presente. Antes de tomar qualquer atitude intempestiva movida pelo calor do momento, force-se a respirar, saia do epicentro da emoção, avalie o cenário com frieza analítica e decida com base na estratégia, e não no impulso defensivo. A paciência estratégica aliada à clareza mental tem o poder de multiplicar os seus resultados. As decisões reativas tomadas no desespero apenas servem para cavar mais fundo o buraco da escassez. Hábito 6. Viver cercado de pessoas limitadoras, o contágio da mediocridade. Você pode ter as metas mais brilhantes do mundo, dominar a procrastinação e agir com a lucidez dos grandes estrategistas, mas se mantiver a sua rotina imersa num ecossistema humano contaminado por vozes que diminuem a sua visão, a sua queda será apenas uma questão de tempo. O seu ambiente social atua como uma força de gravidade invisível que molda as suas expectativas, calibra os seus padrões de exigência e dita as suas decisões financeiras mais profundas. Passar os seus dias rodeado de indivíduos cuja rotina se resume a queixar-se da vida, a destilar cinismo sobre o sucesso alheio, a justificar a sua própria inércia através do vitimismo ou a ridicularizar os seus sonhos de grandeza funciona como uma anestesia lenta que drena a sua ambição mais legítima. O filósofo Sêneca proferiu uma verdade atemporal ao afirmar que os traços de caráter e os vícios daqueles com quem convivemos colam-se a nós de forma inevitável. A pobreza mental e a mentalidade de escassez comportam-se exatamente como patologias altamente contagiosas.
Faça uma auditoria cirúrgica ao seu círculo de convivência mais íntimo. Quem são as 5 pessoas com quem passa mais tempo semanalmente? Elas são combustíveis que o impulsionam rumo ao crescimento ou são âncoras que o puxam de volta para a lama da mediocridade? Elas desafiam a sua inteligência ou validam as suas desculpas mais esfarrapadas? Chegou o momento de tomar decisões difíceis, mas estritamente necessárias para a sua sobrevivência financeira e evolução pessoal. Comece a erguer barreiras saudáveis contra o pessimismo crônico. Reduza drasticamente o tempo dedicado a conversas estéreis e mentes limitadas. Em contrapartida, faça um esforço consciente para gravitar em torno de ecossistemas que exalem progresso, empreendedorismo e mentalidade de abundância. Napoleão Hill explicava que quando não temos acesso físico imediato a mentes brilhantes, podemos e devemos utilizar os livros, as biografias, as palestras e os conteúdos digitais de alto nível como o nosso Mastermind pessoal, o nosso conselho consultivo invisível. O ambiente errado atua como um teto de vidro que garante o seu fracasso. O ecossistema humano correto atua como uma plataforma de lançamento que escancara as portas do impossível. Hábito 7. Achar que o aprendizado acabou, a morte intelectual. No exato momento em que um profissional ou um empreendedor assume a postura arrogante de que já sabe tudo o que precisa sobre a sua área de atuação ou sobre o funcionamento do mercado, ele assina a sua própria sentença de morte para o mercado de trabalho. Interromper o processo de aquisição de conhecimento é o equivalente exato a cortar o fornecimento de água a uma planta. O seu murchar e a sua morte biológica tornam-se inevitáveis. Numa era caracterizada pela volatilidade extrema, disrupções tecnológicas diárias e mudanças profundas nos modelos de negócio, quem opta por estacionar o seu desenvolvimento intelectual não fica parado. Está, na verdade, a retroceder a alta velocidade em direção à obsolescência. Hill colocava o aprendizado contínuo e a busca por conhecimento especializado como um dos pilares inegociáveis para a construção de fortunas duradouras. Compreenda de forma definitiva que ser um eterno aprendiz não tem nada a ver com colecionar diplomas acadêmicos de forma passiva para pendurar na parede da sala. Trata-se, sim, de desenvolver uma fome intelectual insaciável e uma curiosidade científica diária em relação aos mecanismos que geram valor no mundo real. Desenvolva o hábito de se questionar com regularidade: qual é a nova competência técnica, a nova ferramenta digital ou a habilidade comportamental que, se eu dominasse nos próximos 3 meses, teria o poder de duplicar o valor da minha hora de trabalho ou a margem de lucro do meu negócio. Substitua o consumo passivo de entretenimento barato e redes sociais alienantes por janelas diárias de estudo focado. Dedique 20 minutos à leitura de livros técnicos antes de dormir. Consuma podcasts de economia ou estratégia durante os tempos mortos no trânsito e invista uma percentagem dos seus rendimentos na frequência de formações práticas com quem já está no terreno a faturar. A ignorância e a estagnação intelectual cobram um imposto invisível extremamente caro sob a forma de oportunidades perdidas e decisões erradas. O conhecimento estratégico devolve-lhe o controle absoluto do seu destino econômico. Cada nova competência que integra no seu arsenal não só eleva a sua autoperceção de valor e autoestima, como o transforma num ativo de mercado raro, valioso e absolutamente impossível de ser ignorado pela concorrência. Hábito 8. Terceirizar a responsabilidade, a mentalidade de vítima. Chegamos ao último hábito, aquele que funciona como a chave de abóbada que sustenta todo o edifício da pobreza e da frustração. O ato cobarde de terceirizar a responsabilidade pela sua situação atual. Apontar o dedo indicador para o exterior e culpar a carga fiscal do governo, a suposta avareza do seu chefe, a falta de visão dos seus clientes, a crise sistêmica do mercado ou simplesmente a sua falta de sorte histórica pode trazer um alívio imediato e massajar o seu ego ferido, mas tem um custo trágico. Ao fazer isto, está a entregar de bandeja todo o seu poder de intervenção e transformação nas mãos de terceiros. Se a culpa pelo seu fracasso pertence ao exterior, isso significa que você é um ser impotente, uma mera folha seca empurrada pelo vento das circunstâncias. Napoleão Hill ergueu toda a sua filosofia de sucesso sobre o princípio da autonomia e da responsabilidade total. O axioma central da prosperidade é claro: eu sou o único e absoluto arquiteto do meu destino e o capitão da minha alma. Assumir a responsabilidade total pelas suas finanças não significa chicotear-se ou entrar num processo estéril de autoflagelação e culpa pelo passado. Significa adotar uma postura pragmática e focar-se na única pergunta que realmente importa: independentemente do que me aconteceu até aqui, o que é que eu posso fazer de forma concreta, a partir deste exato segundo, para alterar o cenário? Elimine de forma radical do seu vocabulário expressões reativas como "isto aconteceu comigo" ou "o mundo está contra mim".
e substitua-as pela lente da causalidade pessoal. Quais foram as ações diretas ou as omissões estratégicas que eu cometi no passado que pavimentaram o caminho para este resultado atual? Visualize-se a assumir com firmeza o volante do seu veículo existencial, retirando-se do banco do passageiro impotente. A história da humanidade está repleta de biografias épicas de homens e mulheres que romperam barreiras socioeconômicas consideradas intransponíveis e ergueram impérios do absoluto nada, simplesmente porque recusaram submeter-se ao papel de vítimas do sistema. A pobreza mental é uma identidade de rebanho adotada por conveniência e medo. A riqueza real é uma identidade aristocrática do espírito construída com suor, estratégia e coragem. Assuma a responsabilidade a 100% pelos seus acertos e pelos seus erros, rasgue a narrativa de coitadinho e passe a ditar as regras do seu jogo. O mercado e a vida não possuem qualquer respeito por quem passa os dias a lamentar-se. Eles respondem e dobram-se perante aqueles que decidem erguer-se e construir a sua própria realidade. Conclusão: o seu dia começa agora. Se a profundidade desta desconstrução mental gerou um impacto visceral em si e desalinhou a sua zona de conforto, não permita que esta energia se dissipe na inércia dos próximos minutos. Registre este momento de viragem e escreva com autoridade nos comentários abaixo: a minha mente mudou hoje. Ao materializar esta frase por escrito, está a realizar um ato de ancoragem psicológica que reforça o seu compromisso com a nova rota. Deixe o seu gosto neste conteúdo para apoiar o crescimento da mensagem, subscreva o canal para não perder as próximas análises de engenharia humana e partilhe este texto com aquele amigo ou parceiro de negócios que você sabe que possui um potencial gigante, mas que ainda se encontra adormecido nas amarras de hábitos antigos. Compreenda que a sua ruptura com a escassez e o seu agendamento com a grandeza não pertencem a um amanhã idealizado. Eles ganham vida na ação que você decide executar hoje. O tabuleiro está montado. Faça a sua jogada.